Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No Evangelho de hoje, nós temos a continuação daquele texto que nós ouvimos já no domingo de Páscoa, quando Maria Madalena vai ao túmulo, encontra o túmulo vazio, com a porta aberta, e vai ao encontro de Pedro e do discípulo amado. Os dois correm, e depois o texto conclui-se no domingo, falando que eles voltam para casa. A Madalena continua no túmulo. E o que vai acontecer? Naquele tempo, Maria estava ao lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? O que procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Caríssimos, o tempo pascal é cheio da beleza de uma comunidade que passa a crer no Senhor. Nós vimos que a Madalena, na primeira parte do episódio, ela vai aos discípulos. Ela volta à comunidade somente para comunicar que o túmulo está aberto, que pegaram o corpo do Senhor e ela não sabe aonde o colocaram. Agora é a Madalena que não abandona o túmulo. Os discípulos, Pedro e o discípulo amado, eles voltam para a vida normal. O discípulo amado, crendo, ele viu e acreditou. Mas ela continua ali. A Madalena é o símbolo de quem ama o Senhor. E amar o Senhor é um sentimento, uma atitude muito vizinha a crer. É o símbolo de quem não abandona o amado, que está na porta do túmulo. E ela olha dentro, aonde os discípulos tinham olhado, tinham visto as vestes, ela olha e vê dois anjos. E depois, olhando para trás, o que ela vê? O próprio Jesus. Ela não reconhece. Vejam que é muito comum nas aparições de Jesus ressuscitado que ele não seja reconhecido. E isso porque Jesus tem um corpo, não é um fantasma. Ele vai comer para provar para os discípulos que não é um fantasma, mas este corpo é um corpo glorioso. É um corpo que passa pelas portas fechadas. Mas é um corpo porque come, mas não é reconhecido. Tantas vezes não é reconhecido. Pensam, por exemplo, os discípulos de Emaús não reconhecem Jesus. Mas também a Madalena, nesse momento, não reconhece. E falamos de uma pessoa que amou profundamente, que conheceu, é uma discípula fiel. Nós sabemos, caríssimos, que as mulheres são muito mais capazes de ver detalhes. Mas mesmo assim, ela não reconhece esse Jesus glorioso. E ela é chamada por Jesus com um nome que deveria ser familiar. Porque quando é chamada, ela reconhece a entonação do Mestre, a entonação do Senhor, Maria. E ela responde, Mestre. Jesus vai recomendar para ela que aquela mulher que naquele momento é cheia de alegria porque vê o Senhor, deveria querer correr, agarrar aos pés de Jesus, abraçá-lo, beijá-lo. E Jesus fala, não me segures. Eu tenho que continuar a minha missão. Tenho que ir para o meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. A recomendação final é aquela de voltar para a comunidade.
Isso vai acontecer muitas vezes. Os discípulos, quem está no túmulo, está sozinho, está em uma certa crise com a comunidade e recebe uma recomendação. Você deve voltar à comunidade para fazer a experiência de fé. E essa experiência de fé se faz necessariamente na vida comunitária. A fé não é para viver sozinho. Se eu busco viver uma fé na minha solidão, no meu isolamento, eu vou tender a criar para mim uma imagem de Deus que é cômoda, uma imagem de Deus que é a minha imagem e semelhança. É a comunidade que me provoca a sair de mim mesmo e crer em um Deus que é o Deus revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. É esta passagem necessária e fundamental que uma pessoa deve fazer. Maria obedece, ela corre para a comunidade e ela conta para a comunidade: eu vi o Senhor. Veja que grandeza dessa expressão. Lembra que no início do Evangelho os gregos querem ver Jesus? Agora ela, depois da morte e ressurreição, é ela que volta para a comunidade. Eu vi o Senhor. É um testemunho, meus caros, que na antiguidade, no tempo de Jesus, não era credível aquele testemunho de uma mulher. Uma mulher que foi santificada pelo Senhor, que exorcizou da Madalena 7 demônios, assim se diz, ou seja, ela foi curada pelo Senhor de uma doença grave. Não é que da Madalena se pode dizer que tinha um grande pecado, mas que tinha uma grande doença. Mas é esta mulher que vai dizer: eu vi o Senhor. É ela que viu o túmulo aberto e vazio, é ela que viu nesse túmulo 2 anjos, é ela que depois, quando olha Jesus, pensa é o jardineiro, mas agora é ela que volta para a comunidade, a apóstola dos apóstolos. Da antiguidade, assim, era chamada Maria Madalena, e o Papa Francisco, quando instituiu a festa de Maria Madalena, a festa litúrgica, ele vai chamá-la, assim como na antiguidade, apóstola dos apóstolos. É essa mulher que, acreditando no Senhor ressuscitado, mas antes de tudo amando-o de todo o coração, é ela que vai anunciar aos apóstolos de Jesus que Jesus está vivo. É ela que dá a eles a grande notícia da nossa fé. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o pecado, o Senhor está vivo em nosso meio. Abramos o nosso coração nesse dia a essa verdade da nossa fé. Essa verdade que é insistente cada dia e, sobretudo, no tempo pascal. E neste dia, a 8ª da Páscoa, é ainda o único dia que nós anunciamos: o Senhor está vivo em meio a nós. Que todos vocês tenham um dia abençoado, um dia de paz e um dia cheio de fé no ressuscitado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.